Continuando nossa aula, a gente está aqui no início do cumprimento da sanção. Perdão. A gente tem aqui no artigo 43 o seguinte, pessoal. O início do cumprimento da sanção disciplinar dependerá de aprovação por ato do ato pelo comandante da unidade ou pela autoridade funcional imediatamente superior, quando a sanção for por ele aplicada e prévia publicação em boletim, ressalvo os casos de necessidade de medida preventiva de recolhimento transitório. Então, a gente sabe que o recolhimento transitório é quase que imediatamente, não vai precisar desses requisitos aqui, né? No caso desse processo. Então, a gente tem aqui o batalhão, tem uma primeira companhia, segunda companhia, terceira companhia, citei três aqui. Temos aqui o tenente-coronel, que é o comandante do batalhão. E aqui a gente tem a primeira companhia, a gente tem o major aqui, que é o comandante da primeira companhia, e o capitão, o soldado Hermes. Esse soldado aqui cometeu uma transgressão disciplinar, certo? E esse capitão aqui, ó, que é um oficial da primeira companhia, que trabalha na primeira companhia, assim como o SD Hermes, está fazendo aquele procedimento administrativo. A gente sabe que ele vai passar por um procedimento que a gente já estudou. Chegando ao final, o capitão decide aplicar uma punição ao SDM. Só que para poder aplicar, ele tem que ter o que, pessoal? Ele tem que ter a aprovação do comandante da unidade. Quem é o comandante da primeira companhia aqui? Não, o major. Então, esse capitão, para poder aplicar a punição, ele vai ter que ter a aprovação do major, que é o comandante da primeira companhia, certo? Então, para o início do cumprimento da sanção disciplinar, tem que ter a autorização do major, certo? Agora, no caso, pessoal, vamos supor outro caso. O SD Hermes cometeu transgressão disciplinar. Agora, quem abriu aquele procedimento administrativo disciplinar foi o major, o próprio comandante da unidade. Fez lá, né? Tem lá, a gente já estudou, comunicação disciplinar, que vai ser remetida, né, ao suposto transgressor. Aí ele vai ter lá a manifestação preliminar, fechou daquele procedimento, aí o major resolveu punir o SD Hermes, certo? Então, pessoal, para o SD Hermes, para ele dar início ao cumprimento da sanção, já que foi o comandante da primeira companhia que fez o procedimento administrativo disciplinar, né? Ele vai ter que ter, pessoal, que é a autorização de uma autoridade superior a ele, funcionalmente superior. Então, agora ele vai ter que ter a autorização de quem? Da autoridade superior a ele, ao major. Então, quem é que vai autorizar? É o tenente-coronel, que é o comandante do batalhão, certo? Então, é mais ou menos isso que quer dizer esse artigo 43. Quando for aplicado pelo capitão, ele vai ter que ter autorização do major, que é a autoridade superior a ele, é o comandante da unidade. E se caso for o próprio major que está apurando, ele vai ter que ter o que, pessoal? A aprovação do tenente-coronel, que é o comandante do batalhão, que é a autoridade funcional imediatamente superior a ele, certo? Então, a gente vai dar mais uma lida, que é muito importante a gente saber na letra da lei, porque é como a banca cobra. O início do cumprimento da sanção disciplinar dependerá de aprovação do ato pelo comandante da unidade. Quem é o comandante aqui no caso? O major comandante da primeira companhia. Aqui é o comandante, certo? Então, é o primeiro caso que a gente explicou. O capitão resolveu aplicar a sanção, só que para esse SD, para ele começar a cumprir a sanção, ele vai ter que ter o que? A aprovação do comandante da unidade. Quem é o comandante? O major. Ou se for aplicado pelo major, como a gente viu, ó, ou pela autoridade funcional imediatamente superior quando a sanção for por ele aplicada. O que ele quer dizer aqui? Se for o próprio major que vai aplicar a punição, ele vai ter que ter a autorização de uma autoridade funcional superior a ele. No caso, quem é o superior do major aqui, comandante da primeira companhia, é o tenente-coronel, que é o comandante do batalhão. E prévia publicação em boletim, como a gente já sabe, certo? Então, é mais ou menos assim que funciona. Vamos lá para o próximo. Essa parte aqui é bem interessante. A gente tem aqui o artigo 44, que é o seguinte, ó: a sanção disciplinar não exime o militar estadual punido da responsabilidade civil e criminal emanados do mesmo fato. Aí a gente puxa aqui esse parágrafo único, certo? Aí diz o que, pessoal? Diz que a instauração de inquérito ou ação criminal não impede a imposição na esfera administrativa da sanção pela prática da transgressão disciplinar sobre o mesmo fato. Pessoal, uma resumida básica nesse artigo 44, ele só quer mostrar que o militar, quando ele comete uma transgressão disciplinar, ele pode ser punido tanto na esfera administrativa quanto na esfera civil,
como na esfera penal. Então ele pode ser punido nessas três esferas: penal, civil e administrativa, que se ele responder na administrativa são as sanções administrativas disciplinares. Ele pode pegar uma expulsão, uma demissão, entre outras sanções. E pessoal, uma não depende da outra. Não é porque ele foi punido na esfera administrativa que obrigatoriamente ele tem que ser punido na civil ou na penal, certo? Então cada uma, pessoal, vai ter o seu julgamento. Vai ter um julgamento para administrativo, um julgamento para civil e uma para penal, certo? Então quando ele quis dizer aqui, pessoal, ó, a sanção disciplinar não exime o militar estadual da responsabilidade civil e criminal. Criminal, pessoal, quer dizer penal, certo? Então a sanção disciplinar, que é a esfera administrativa, que é a sanção disciplinar, é a esfera administrativa, certo? Não exime o militar estadual punido da responsabilidade civil e penal, certo? Emanadas do mesmo fato. Então, ele pode ser punido nas três esferas cumulativamente ou não. Cada uma tem seu julgamento, beleza? Então é mais ou menos isso. Esse artigo 45 é bem interessante. Isso aqui tem cheiro de prova, isso aqui. Por quê? Ó, na ocorrência de mais de uma transgressão sem conexão entre elas, ou seja, foram cometidas duas transgressões em momentos diferentes, serão impostas as sanções correspondentes isoladamente. Em caso contrário, quando forem praticadas de forma conexa. Como assim de forma conexa? O militar chegou lá no quartel onde ele trabalha atrasado, com a farda amassada, barba mal feita, faltou com a verdade, inventou mentira. Então foram várias transgressões, pessoal, só que foram todas conexas na mesma hora, certo? Uma que tem a ver com a outra. Então a de maior gravidade, né, que no caso eu acho que é a falta, vai juntar com as de menor gravidade, e as de menor gravidade vão ser agravantes da transgressão principal, certo? As de menor gravidade serão consideradas circunstâncias agravantes da transgressão principal. Eu gosto de explicar esse artigo 45 com essa questão aqui. É bem interessante, ó. SD Fábio cometeu 3 transgressões. Eita, soldado chapa quente. Soldado Fábio aqui cometeu 3 transgressões. Porém, pessoal, das 3, ó, só houve conexão de 2, ó. Porém, houve conexão de 2 delas, sendo que a terceira transgressão foi cometida em outro momento. Desta forma, haverá aplicação de apenas uma sanção, pois as de menor gravidade funcionarão como agravantes. Pessoal, se ele cometeu 3 transgressões, certo? E somente 2 foram de forma conexas. Então dessas 2, a gente sabe que dessas 2, uma vai ser a transgressão principal e a outra vai ser a agravante da transgressão principal. Só que dessas 2 ainda faltou uma que foi cometida em outro momento do dia. Então ele vai ser punido por essas 2. Uma é a transgressão principal e a outra vai servir como agravante. Por essa outra transgressão que ele cometeu, que nada tem a ver com essas 2, foi cometida isoladamente em outro momento do dia, então vai ser imposta outra sanção disciplinar. Então no caso aqui, ele seria punido 2 vezes. Então é isso que quer dizer no artigo 45, né? Facinho, pessoal. Vamos indo lá. Por último, a gente tem aqui, pessoal, que também é bem interessante a gente saber, porque tem cheiro de prova. Na ocorrência de transgressão disciplinar envolvendo militares do estado de mais de uma unidade, como eu citei aqui, ó, primeira companhia, segunda companhia, terceira companhia, essas são as unidades. Caberá ao comandante da área territorial onde ocorreu o fato apurar e determinar a apuração e, ao final, se necessário, remeter os autos à autoridade funcional superior comum aos envolvidos. Isso aqui é bem simples, pessoal, de explicar, é uma coisa bem leve. Eu acho a legislação da Polícia Militar muito simples. A gente tem aqui, né, eu citei aqui 3 companhias novamente: primeira companhia, segunda companhia, terceira companhia. O SD Marques, que é da primeira companhia, se junta aqui com o SD Lucas, que é da terceira companhia. Eles vão aqui para a área territorial da segunda companhia. Vamos supor que eles trabalham na primeira e na terceira, mas eles moram aqui na área da segunda companhia. O soldado Marcos e o soldado Lucas se juntam num bar, né, para beber, conversar e tal, só que eles discutem sobre determinado assunto e começam a brigar, né, houve lesão lá corporal um com o outro. Chegou lá a viatura, fez a comunicação disciplinar que a gente já estudou. Aí foi feita a comunicação disciplinar. Quem é que vai apurar o fato? Quem é que vai fazer o procedimento, pessoal? É o comandante, certo, da unidade onde eles estão. Então vai ser o comandante da segunda companhia, que vai ser na região territorial onde foi cometida a transgressão. Então o comandante da segunda companhia vai apurar, né, fazer aquele procedimento disciplinar. Aí, se no final do procedimento foi considerado que os 2 cometeram transgressão disciplinar, aí quem é que vai punir? Aí você pode dizer, o da primeira companhia vai
punir o Marcos e o da terceira companhia vai punir o Lucas. Mas o comandante da primeira companhia pode punir o soldado Lucas e o comandante da terceira ele pode punir o SD Marcos? Não pode, pessoal, porque não tem ação disciplinar um com o outro. Então, o que vai ser feito, pessoal? Como diz aqui, ó, na ocorrência de transgressão disciplinar envolvendo os militares do Estado de mais de uma unidade, caberá ao comandante da área territorial onde ocorreu o fato apurar, como a gente viu, o comandante da segunda companhia apurou, né, a transgressão disciplinar, onde ocorreu o fato apurar e determinar a apuração ao final. Se necessário, como assim se necessário? Se realmente houve transgressão disciplinar do SD Marcos e do SD Lucas, remeter os autos à autoridade funcional superior comum aos envolvidos. Então, quem é a autoridade superior aqui que pode punir os dois ao mesmo tempo? É o comandante do batalhão, certo? Então, o comandante do batalhão tanto vai poder punir o SD Marcos quanto o SD Lucas. Agora, se não houve nenhuma transgressão disciplinar, se não foi constada transgressão disciplinar ao final do procedimento, então cada um vai voltar para a sua área e não vai haver aplicação, certo? Então é isso que quer dizer que o artigo 46, espero que vocês tenham entendido aí direitinho, certo? Então só aviso do professor, pessoal, o professor tem as aulas do Capitão Wagner em MP3, certo? A nova lei agora de 2015, o novo DVD dele. Então quem quiser comprar, pessoal, as aulas dele todo em MP3 para você ouvir no seu celular, em qualquer canto, é muito bom, pessoal. Você sair, botar o fone de ouvido, botar no som do seu carro, você sair e ficar ouvindo aulas, é muito interessante, pessoal. Então eu tenho minhas aulas, que é do professor Tiago Oliveira, TH, mais as aulas do Capitão Wagner, todas em MP3, certo, pessoal? Então, quem quiser comprar, pessoal, custa só R$30, pessoal. É o novo DVD do Capitão Wagner de 2015, o DVD que ele lançou com a nova lei de promoções de 2015, todo em MP3, mais as aulas do professor Tiago Oliveira também todas em MP3. Você paga, recebe tudo no seu e-mail para você poder baixar, passar para o celular, passar para o CD, porque é muito bom você sair, pessoal, e ficar ouvindo no fone as aulas, entendeu? Então quem quiser as aulas do Wagner em MP3 custa R$30, certo, pessoal? Você paga, mesmo procedimento do curso, recebe tudo no seu e-mail para você baixar tudo em MP3 bem organizado numa pasta, que é para você poder estudar. Quem quiser só falar com o professor, custa só R$30. Isso aqui, pessoal, vai dar você ouvindo direto a aula em MP3, pessoal, isso vai dar uma acelerada nos estudos de vocês que vocês nem imaginam, beleza? Custa só R$30, é em torno de umas 20 aulas, por aí, 25 aulas é bastante, beleza? Fala com o professor que a gente acerta esse negócio aí. Então, um abração, valeu, até a próxima aula.